Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, honra e força. Vamos dar continuidade ao exame do instrumento Labores. Estamos na segunda parte e vamos examinar agora o capítulo 9, alguns tópicos do capítulo 9. O capítulo 9 dessa segunda parte, que fala da ecologia integral, fala sobre a conversão ecológica. Conversão ecológica. Número 100 vai dizer o seguinte, vai falar sobre a ideia de pecado social, mas de maneira deturpada. Só preciso fazer um parênteses para poder explicar. O pecado é um ato pessoal. Quando o Catecismo da Igreja Católica fala de pecado social, é de maneira relativa. É apenas para dizer de um pecado quando todos os membros de uma sociedade ou aderem a uma lei injusta, iníqua, ou a um tipo de pensamento ou ideologia que seja contrário à nossa fé ou à natureza, à dignidade da natureza humana. É disso, mas aquilo é uma maneira, vamos dizer assim, relativa de falar, porque o pecado, falando de maneira exata, de maneira própria, é sempre um ato pessoal, não é um ato comunitário, não é um ato social. As pessoas são responsáveis pelas suas atitudes. Esta questão de pecado social é justamente fruto desta mentalidade comunista que é coletivista, que isenta os indivíduos das suas responsabilidades, né, e coloca a culpa somente no sistema. Assim não existe pecado pessoal, mas apenas pecado estrutural, que no caso o grande pecado é o capitalismo e assim por diante. Bom, vamos falar então aqui desta coisa, porque no número 100 vai entrar nisto aí. Quando fala dessa conversão ecológica, está falando justamente disso. Com base nessa ideia de pecado social, que é o pecado social, tem que colocar entre aspas, né? Então, como eu expliquei, pecado no sentido impróprio, né? É apenas no sentido relativo. Vai dizer que é necessário uma conversão ecológica, que consiste no reconhecimento no reconhecimento e abandono de uma ideologia que justifique um estilo de vida que agrida a natureza. Veja, não sei se entenderam, mas está dizendo o seguinte aqui, que a conversão ecológica consiste no reconhecimento e no abandono de uma ideologia, isso aqui é economia de mercado, capitalismo. Então você tem que reconhecer que esta forma, essa mentalidade que inclui, como eles disseram atrás, os meios de produção, de comercialização, etc., né? Que isto é a ideologia que sustenta um estilo de vida que destrói, agride a natureza. É isso que eles estão falando. Né? Então, um convite à conversão, em outras palavras, é você desprezar a economia de mercado, né? E aderir a uma lógica ecocomunista, ecossocialista. É disso que se trata. Número 102, vai dizer aqui, a igreja, veja o que eles estão falando, número 102, a igreja é chamada a conversão ecológica. A igreja é chamada a conversão ecológica. Ou seja, a reaprender uma nova visão de mundo e a desaprender o que prejudica a casa comum. Então, a igreja ela precisa de uma conversão. Ela é chamada a reaprender uma nova visão. Qual visão? Aquela visão indígena. Então, daquela teologia, daquela mística, daquela espiritualidade indígena, ou indigenista, como quiser. Enfim, a igreja tem que aprender isto. E tem que desaprender aquilo que ela havia aprendido. Né? Enfim, por exemplo, o apoio à propriedade privada. Veja que o Papa Leão XIII vai dizer que propriedade privada o que é? É o trabalho acumulado. A pessoa trabalha, consegue comprar uma casinha, um terreno, um carro, ou algum bem. E é justo aquilo, fruto do seu trabalho, mas os comunistas vão dizer que propriedade privada é a raiz de todos os males, por assim dizer. Todo comunista vai dizer isso. Então, por isso que eles são coletivistas. Nada pertence ao indivíduo, tudo tem que pertencer ao Estado, que no fundo é apenas alguma elite que manda. Pronto. É isso que acontece na prática, como aconteceu em todos os países comunistas. Né? Sempre tem uma elite de privilegiados. Basta ver o que aconteceu aqui no Brasil com o PT, por exemplo. Então, uma elite que está no poder, se enriquece às custas daquilo que é de todos, desvia dinheiro para poder manter um poder, para enriquecer-se pessoalmente, para ter regalias, enquanto a grande massa da população acaba mantendo-se num nível
de pobreza que não estaria assim se o bem público fosse administrado de maneira melhor. Tá? Então, mas aqui o que está dizendo esse documento é justamente isso. Um chamamento da igreja à conversão ecológica. Tá? A igreja tem que renunciar à sua visão de mundo, essa ideia, né, de respeitar a propriedade privada, essa ideia de apoiar a economia de mercado, a liberdade econômica, enfim, e converter-se a essa mentalidade coletivista, essa mentalidade socialista. É o que está dizendo o número 102. Por isso, esse documento é um convite à apostasia, como disse o Brand Miller. Tá? É uma ruptura com a visão católica de mundo. E aqui fala abertamente que a igreja tem que renunciar à sua visão e adotar essa nova visão. Isso é conversão, a conversão ecológica. Tá? Depois, o número 103 vai dizer o seguinte: a conversão implica na renúncia, né, e no combate ao mal. Então, renunciar a esta ideologia, no caso eles chamam de ideologia economia de mercado, né? E combater o mal. O que é o mal? É o colonialismo, tá? O economicismo, o mercantilismo, o consumismo, etc. É evidente que a igreja combate todo tipo de exagero, ou todo tipo de ideologia, não é, que seja nociva ao bem comum. A igreja não incentiva ninguém a ser escravo do consumismo, a ser escravo do materialismo, absolutamente que não. Mas as pessoas têm que ter a liberdade, né, de fazer as suas escolhas orientadas por uma moral que seja construtiva, que seja edificadora, né? Enfim, e não desta forma, privando as pessoas e querendo como escolher por elas o que elas podem ou não fazer. Esta é a mentalidade comunista. Trata as pessoas como massa, incapazes, os indivíduos como incapazes de resolver por si mesmos o que é bom, o que é mal, e depois fazem então legislações autoritárias para poder então proibir. Veja, por exemplo, exemplos aqui vamos dar, né? A questão da proibição das pessoas terem armas para se defender é fruto dessa mentalidade. Você não é capaz de decidir o que é melhor para você, o Estado é que tem que decidir. Então, a questão dessas crianças, né? O que elas aprendem na escola. Então, no Brasil, essa luta para poder estabelecer o ensino domiciliar. Então, e é proibido que as pessoas, melhor falando, é uma dificuldade muito grande para que as pessoas possam conseguir isso, porque é obrigatório que você matricule a criança. Então, se você pode ficar contra a lei. Então, é você que tem que decidir. Depois querem obrigar o quê? Ensino sexual, ideologia de gênero em muitos lugares. Obrigar, simplesmente isso. Né? Por quê? Porque o Estado sabe o que é melhor para você, o que é melhor para sua família, você não sabe escolher. Esta é uma mentalidade comunista, que não respeita as escolhas e as liberdades individuais, que trata as pessoas como idiotas, que trata as pessoas como incapazes, né, de tomarem decisões. Não respeita esta liberdade individual. É o que acontece ainda hoje em todos os países que ainda têm, se não no mercado, pelo menos aliás, não naquilo que se refere à economia, mas naquilo que se refere à política e aos costumes, tem ainda essa mentalidade comunista, como é o caso da China, da Coreia do Norte, Cuba também, mas, enfim, esses países comunistas como China, Coreia do Norte, os nossos irmãos católicos são presos, são torturados, são mortos, enfim, assim por diante. Por quê? Porque eles proíbem uma cultura diferente da deles. O Estado é que decide quem pode ou não fazer as coisas. É horrível isso. É uma escravização. Quem é a favor da liberdade jamais pode ser socialista ou comunista, porque significa perder a liberdade. E essas pessoas que defendem essas bandeiras, parece que, na sua maior parte, não têm consciência do que estão fazendo. Bom, aqui vai dizer no número 102 que nós temos que lutar contra esse mal, portanto, né? Que seria, então, entre outras coisas, a economia de mercado. Depois, leiam, está tudo escrito lá, tá? Número 103, melhor falando, é que está escrito aí. Quais são os inimigos contra os quais nós temos que lutar quando nós encampamos esta conversão ecológica. Bom, o sínodo sugere, agora veja aqui o que o sínodo propõe, tá? Desmascarar as novas formas de colonialismo. Né? Isso aí inclui desde a evangelização, desde a qualquer tipo vamos dizer assim, a abertura para a comercialização de riquezas que há, seja de metais, seja de transporte nos rios, seja de estradas e assim por diante, como já foi falado. Isso tem que ser denunciado. Se alguém vai construir uma hidrelétrica, se o governo decide construir uma hidrelétrica, não pode construir, tem que denunciar porque agride o meio ambiente. Se vai abrir uma estrada, não pode porque tem que derrubar algumas árvores. Se vai então construir uma ponte, não pode porque vai atrair pessoas que vão... E assim por diante. Isso é dos inimigos que tem que ser denunciados.
Vai dizer mais ainda, né? Sugere identificar as ideologias que justificam o ecocídio. O que é o ecocídio? A morte da natureza. Aqui está falando, logicamente, da economia de mercado ou capitalismo. Denunciar as estruturas de pecado, capitalismo, mais uma vez. Favorecer uma igreja como instituição de serviço, não autorreferencial. Isso aqui, olha, irmãos, isso aqui é de uma gravidade. Veja, favorecer uma igreja que, como instituição de serviço, que não seja autorreferencial, mas como mais uma na defesa da casa comum. Entendeu? Quer dizer, você é uma igreja, favorecer uma igreja que seja literalmente uma ONG, que não pode basear-se nos seus princípios para poder conduzir a consciência das pessoas, mas não pode ser autorreferencial, ela não pode olhar para aquilo que ela tem como princípio e com base neles orientar as pessoas e os fiéis, não, entende? Mas seja mais uma a serviço do meio ambiente, né? Como já disse, como um Greenpeace de batina, né? Nem batina esse pessoal usa, um Greenpeace ecológico aí, com uma mitra ou com uma estola no pescoço. É isso que eles querem, tá? Que não pode usar a doutrina da igreja mesmo para poder estar instruindo. Não pode ser autorreferencial, não pode usar a sua própria doutrina para orientar o seu povo. E nem muito menos os indígenas, claro. Vai dizer, promover mercados ecossolidários. Mas vejam, a igreja, se não está tendo gente nem para evangelizar, né? Agora tem que colocar a igreja para se preocupar com a formação de mercados ecossolidários. Quer dizer, isso aqui é papel do governo, evidentemente, né? Então, não é da igreja. Se a igreja não está tendo nem agentes para poder promover a evangelização, embora é claro que esse pessoal não quer a evangelização, né? E talvez isso aqui já seja parte mesmo, né? Ocupar as pessoas de tal forma que nem sequer pensem em falar de Jesus. Você ecomercado, vai tratar de quê? De comércio, de escambo, tem que trocar as coisas, né? Você planta uma coisinha de cultura familiar aqui, eu planto outra, assim, a gente nem precisa usar dinheiro. Então, a gente troca o arroz que eu produzi na abóbora que você produziu ou no peixe que o outro pescou com anzol, claro. Não pode ser, enfim, de uma forma que eles consideram que seja agressivo. É assim, é voltar ao tempo das cavernas, praticamente, né? Então, é isso que eles estão propondo. A gente renunciar à técnica, à boa técnica, no sentido, à racionalidade, para viver de uma maneira que eles consideram ecologicamente correta. Embora, pergunte se os alemães lá vão querer viver dessa forma. Pergunte se os franceses vão querer viver dessa forma. Se os americanos vão querer viver dessa forma. Não, não. Isso é coisa para nós aqui. Entende? Nós temos que viver, então, desta forma primitiva, a fim de que eles conservem ali a sua boa vida. É muita hipocrisia. Vejam só, continuando, né? As sugestões. Recuperar, veja, está aqui no número 104, hein? Recuperar ritos e celebrações comunitárias indígenas, claro, né? Que contribuam para o processo da conversão ecológica. Aquilo que nós estávamos falando, né? Que diz aí o documento, que os rituais, a espiritualidade, as celebrações indígenas são essenciais para esta ecologia integral e para contribuir para essa conversão ecológica. Então, aqueles índios que vamos dizer, se civilizaram, que hoje usam roupa, que estão aí aprendendo, estão nas faculdades, eles têm que reaprender, e nós também. Tem que reaprender a adorar o sol, adorar a lua, adorar o jacaré, adorar a samambaia e adorar os espíritos dos antepassados da floresta para a gente poder gerar esse equilíbrio aí, entende? Não é, portanto, a vivência de uma fé cristã autêntica que vai nos levar ao equilíbrio e a tratar a natureza com respeito, mas a adoração desses deuses aí propostos, né, nos rituais e celebrações indígenas. É muito absurdo um atrás do outro. Agora vamos aqui para a terceira parte. Se você achou absurdo, e de fato né, essas duas primeiras partes, então prepare aí o seu coração, porque a coisa fica muito pior agora. Terceira parte vai falar agora sobre a ação da igreja, né? A igreja profética na Amazônia. Vai falar sobre os desafios e esperanças. Número 105 vai dizer o seguinte, né? Que o anúncio de Jesus Cristo e a realização de um encontro profundo com Ele, com Jesus, supõe uma igreja
vai dizer que supõe uma igreja que seja acolhedora, uma igreja que seja acolhedora e que encarne uma igreja que primeira, né, que encarne as culturas indigenistas, as culturas dos povos primitivos. Entendeu? É isto que está dizendo aqui. Então, o anúncio de Jesus Cristo, ele supõe uma igreja que acolha. Não é uma igreja que transmita a pessoa e a doutrina de Jesus, mas uma igreja que se abra e acolha a espiritualidade indígena. Por isso que o cardeal, de novo, vou sempre citá-lo, porque, de fato, a análise que ele fez do instrumento Labores é algo muito sério e muito profundo. O cardeal Brandmiller, por isso que ele fala que o que se propõe nesse instrumento Labores, né, no Sínodo da Amazônia, é uma religião naturalista, panteísta, entendeu? E completamente contrária àquilo que foi revelado por nosso Senhor Jesus Cristo, com a capa de cristã para enganar, né, os fiéis, mas que não tem nada a ver com o cristianismo verdadeiro. Bom, vai dizer aqui, né, no número 106, os novos caminhos para a ação pastoral da igreja na Amazonas, na região amazônica, né, servirá de banco de ensaio para a ação de toda a igreja e para a sociedade. Bingo! Aqui está, entende? Aquilo que falávamos no começo, né? Que o Sínodo da Amazônia deve servir como uma espécie de laboratório, né? Para poder instrumentalizar a igreja, para implantar uma nova moral, uma nova liturgia, uma nova visão de mundo e colocá-lo a serviço do comunismo ecológico e que está, em última análise, a serviço dessa nova estrutura de poder, dessa nova ordem mundial. E aqui diz, número 106, leiam lá, está lá, mas eu vou ler para vocês literalmente, que é o que está lá. Os novos caminhos para a ação pastoral da igreja, novos caminhos, não podem ser aqueles antigos, né? Os novos caminhos para a ação pastoral da igreja na Amazônia servirá de banco de ensaio, de exemplo, portanto, né, para a ação de toda a igreja no mundo todo e para toda a sociedade, certo? Capítulo 1 vai dizer a igreja com rosto amazônico e missionário. Aí vai de novo citar o Papa Francisco, no número 107, dizendo que o Papa Francisco apresenta a necessidade de uma igreja inculturada e intercultural. Ele vai dizer assim, vai citar uma fala do Papa Francisco que diz assim, precisamos que os povos indígenas plasmem culturalmente a igreja, as igrejas locais amazônicas. Os povos indígenas plasmem, ou seja, formem, né? Formem, influenciem, conduzam culturalmente as igrejas locais, culturalmente. Bom, essa fala do Papa, né? De fato, eu não sei o restante do contexto, portanto, eu não posso falar com muita precisão, mas se é nesse contexto que eles falam, evidentemente que já existe aqui, né, um desvio da doutrina. Mas pode ser que, como eles fizeram com outras falas, possam ter descontextualizado e colocado simplesmente ali a serviço dessa ideologia que eles estão construindo aqui neste instrumento Labores. Número 109. O rosto da Amazônia é o de uma igreja com claro apelo pelos pobres e pelo cuidado da criação. Claro apelo pelos pobres. Lembrem-se que nessa nova versão da teologia da libertação, tanto né, este teólogo da libertação, o Pablo Guzmán, como também o Paulo Suez, como também o Leonardo Boff, e outros, João Batista Libânio, etc., né, eles vão colocar acento na ecologia. Né? Então, quem que é o pobre agora? O pobre agora não é só aquele que é despossuído, como eles vão dizer. O pobre é a natureza, é o planeta, etc. Então, mesmo a causa dos pobres materiais foi toda negligenciada, porque, veja, se tudo que se trata do índio, e o pessoal que está na periferia das grandes cidades? Existem grandes cidades também, cidade de Porto Médio e grande na região amazônica. E esses aí? Então, não vai ter o cuidado com eles, não? Enfim,
mas o pobre aqui, portanto, tem outra conotação. Vamos lá. Número 110 vai dizer o seguinte: uma igreja com rosto amazônico procura ser uma igreja em saída, que deixa para trás, para trás de si, uma tradição colonialista, clericalista e impositiva, que assume sem medo as diversificadas expressões culturais dos povos. Tá? O referido rosto alerta, vai dizer aqui o número 110, o referido rosto da Amazônia alerta para o perigo de se pronunciar uma palavra única ou propor uma solução que tenha validade, valor universal. Então veja só, a igreja com o rosto amazônico, ela tem que deixar para trás toda a tradição da igreja, todo o ensinamento da igreja, toda a moral da igreja, toda a liturgia da igreja, certo? Essa tradição colonialista, tá? E clericalista, quer dizer, esse negócio aí que precisa do padre, dos padres, para todas as coisas, para ministrar sacramentos, enfim. E impositiva, essa tradição impositiva quer dizer que você dizer que a doutrina é essa e pronto, não muda. Como Jesus disse, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Não dá para relativizar as verdades da fé, não dá para relativizar aquilo que né, dogma de fé. Isso não se pode relativizar, porque não é a doutrina da igreja, é a doutrina de Deus, confiado à igreja, que a igreja tem a responsabilidade de conservar. E quem não acredita sai fora. Né? Ninguém é obrigado a ser católico, mas a igreja, ao transmitir, tem que ser fiel ao seu fundador. Ela não pode vender gato por lebre, porque senão ela estaria sendo desonesta, como muitos padres e bispos têm sido desonestos com os fiéis, ao não transmitir a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, tal como a igreja ensina. Ninguém é obrigado a ser católico. Aqui eu quero abrir esse parênteses. Ninguém é obrigado a ser católico, mas as pessoas que são católicas e que têm orgulho e que têm a alegria, não é? Que têm o privilégio de ser, eles querem receber doutrina católica. Entretanto, nos nossos dias, o que nós estamos vendo, não é uma falsificação grotesca do Santo Evangelho, da doutrina da igreja, um monte de ministros, de bispos, de padres, de missionários, que ao invés de transmitir a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo, transmitem as suas próprias ideias, ideologias, na maior parte das vezes contrárias à própria fé, que eles juraram transmitir. Então, se eles não querem ser católicos, eles deviam ser honestos e dizer: eu não quero mais ficar nessa igreja porque eu não acredito naquilo que ela ensina. E deixe os católicos em paz. Deixe os católicos em paz. Não fiquem enganando os fiéis, transmitindo para eles falsas doutrinas, vendendo gato por lebre, fazendo com que eles acreditem que estão aprendendo o catolicismo, quando na verdade, como está expresso nesse sínodo, é pura revolução, é pura doutrina revolucionária, puro socialismo travestido de cristianismo. Bom, vou fechar o parênteses e vamos seguir. Ainda no capítulo 1, no número 113, vai falar o seguinte, desse surgimento dessa teologia latino-americana. Eles não vão falar teologia da libertação, mas vai citar no número 113 que surgiu uma teologia latino-americana, né? E em particular a teologia indígena, que deve ser, como já falamos, incorporada obrigatoriamente. A igreja deve, foi a palavra que eles usaram, incorporar isso na formação dos sacerdotes, dos seminaristas, dos agentes pastorais, para que então possa haver essa conversão ecológica. Agora, capítulo 2, número 19. Capítulo 2 da última parte, né? O número 119. A igreja reconhece os abusos cometidos no passado e, após escutar a voz do Espírito, propõe esta conversão pastoral e missionária. A igreja reconhece, eles estão falando em nome da igreja aqui, né? A igreja reconhece os abusos cometidos no passado. O que eles estão chamando de abusos? O que eles estão chamando de abuso? Escravização dos índios? Mas foram os padres que defenderam os índios, fazendo as reduções, fazendo então as colônias com os índios para que eles não fossem escravizados por portugueses e espanhóis, para protegê-los, né, daqueles que queriam caçá-los. Eles estão falando de que abuso aqui? O abuso aqui consiste no fato de ter transmitido a fé. Esse é o abuso, entendeu? Então foi um abuso ter transmitido esta cultura ocidental, esta fé cristã, uma vez que os índios já possuíam os seus deuses, a sua espiritualidade, a sua mística. Então, porque Deus já se revelou para eles, eles não precisam da nossa revelação bíblica cristã. Entende? Então, esse abuso aí. Então, a igreja reconhece esse abuso.
após escutar a voz do Espírito, propõe uma conversão pastoral. Após escutar a voz do Espírito. Estão falando aqui, né, que a igreja, após escutar a voz do Espírito. Quem que está falando aqui? Nesse instrumento labores, quer dizer, aqueles padres e bispos reunidos. Que Espírito é esse que disse que a evangelização foi um abuso? Que Espírito é esse que propõe uma conversão, abandonando o Evangelho de Jesus Cristo, propõe uma conversão à mística indigenista? É o espírito de porco que propõe isso, não o Espírito Santo de Deus, sabe? E a gente precisa dizer isso em alto e bom som. Bom, vai dizer depois, né? Continuando. Essa conversão consiste em quê? Promover os valores das culturas locais. Aqui, é isso que estamos dizendo. Promover os valores das culturas locais, não importa que valores sejam. Lembre-se que em muitas tribos indígenas, né, existiam, algumas ainda existe, a antropofagia, ou seja, canibalismo, existem o assassinato de crianças, seja recém-nascidas, seja depois de algum tempo, né, crianças deficientes, crianças gêmeas, muitas delas, ou qualquer outra criança, né, qualquer outra criança que o curandeiro diga que está sendo ali um estorvo para a tribo, ou que ela seja ali uma maldição. Então, essa criança vai ser morta, muitas vezes enterrada viva, entende? Existem associações, se vocês não sabem, né, de pessoas que para resgatar essas crianças. Mas, pasmem, veja, vou dar aqui uma notícia, talvez alguns de vocês saibam, mas se não sabem, entendam o nível diabólico que chega quando se afasta da verdade de Jesus Cristo e se embrenha nesta mentalidade comunista socialista. Veja, houve um projeto de lei proposto no Congresso Nacional, né, para poder barrar nessas comunidades indígenas que faziam infanticídio, ou seja, matavam crianças, para poder impedir isto como lei, porque eles também são brasileiros, e não se pode matar uma criança, né, nem antes de nascer, nem depois. Mas muito menos se pode matar depois, que é mais grave ainda. Né? E esta lei não foi aprovada, sabem por quê? Porque houveram organizações ONGs, né, que protestaram porque nós temos que respeitar a cultura dos índios, mesmo que essa cultura significa matar crianças inocentes, né, enterrá-las vivas e assim por diante. Entre as organizações que pressionaram o Congresso Nacional para não aprovar está o CIMI. O que é o CIMI? Conselho Indigenista Missionário. Conselho Indigenista Missionário da CNBB, Estão entendendo? E depois vão me dizer que isso é católico, depois vão me dizer que isto é algo de Deus, vão me dizer que está a serviço, né, do ser humano, porque para eles, na cabeça deles, mais vale preservar a cultura, não importa o que aquela cultura represente ou o que ela faça, mas tem que preservar a cultura, porque segundo lá, né, este padre herético, né, da teologia da libertação, que é um dos grandes teólogos seguido por muitos bispos no Brasil e no mundo todo, o Paulo Suez, o que ele vai dizer? Que fora da cultura não há salvação. Então, se a cultura deles é assar o inimigo, né, comer o coração, se é matar crianças, se é subjugar a mulher, então essa é a cultura deles. Deixa eles fazer o que eles quiserem, entende? Então nós não podemos interferir, nós não podemos evangelizar. Seria uma violência contra eles. E por isso eles estão pedindo perdão aqui da violência que foi aos povos indígenas ter evangelizado-os, ter levado para eles a promessa de Cristo, a salvação de Cristo, nosso Senhor. E nós estamos lidando aqui com pura apostasia, de maneira muito próxima da oficialidade, porque o sínodo é convocado pelo Papa, esse documento vai ser analisado, mas, como já disse, quero repetir agora nesse áudio, ainda há tempo. Que se levantem as vozes dos católicos, as orações e a penitência, pedindo a Deus que o inimigo não triunfe, porque, embora nós saibamos da promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, que as portas do inferno não vão prevalecer, não quer dizer que a igreja não vai ser atingida, não quer dizer que muitos não vão perder a fé. Tá? A promessa de Jesus é que a igreja vai existir até o fim, mas não quer dizer que ela não vai ser contaminada, instrumentalizada, que ela não vai ser atacada e que muita gente está no perigo de perder a fé se nós não fizermos nada. Existe uma parte que nós temos que fazer, enquanto cristãos, rezar e levantar a nossa voz, abrir a boca e dizer aos outros, esclarecê-los a respeito disso, e de forma também que não contribuam, nem materialmente, certo? Não rezem para essa porcaria desse sínodo, a não ser para que possa haver a conversão. Nesse sentido, sim. Rezem pelo sínodo para que eles possam se converter e promover a doutrina católica, ao invés de promover essa heresia que leva as pessoas à perdição. Tá? E também não contribuir materialmente.
daí muito do dinheiro da campanha da fraternidade ajudou também na preparação desse sínodo, embora a maior parte veio da Alemanha, como já te expliquei. A conferência episcopal mais interessada no sínodo da Amazônia é a conferência alemã, porque eles querem fazer essa revolução, especialmente nos costumes, na doutrina e na moral sexual, liberando ali, incorporando as práticas homossexuais, a ideologia de gênero, incorporando também ali toda esta aceitação dos casais que vivem em adultério, amaziados e assim por diante, né? E também quebrando a hierarquia, como que democratizando ali as comunidades, instituindo o sacerdócio para homens casados e o sacerdócio feminino. Tudo isso está proposto aí no Sínodo da Amazônia, nesse documento preparatório, como já lemos e ainda iremos ler, tá? Seguindo em frente. Vamos ver aqui. No número 119, ainda vai dizer o seguinte, que se deve a igreja, desafio na Amazônia, superar o clericalismo e a moral rígida. Então, já falamos sobre isso, não vou me deter muito. Superar o clericalismo significa quebrar a estrutura hierárquica e democratizar de forma que se possa ali distribuir os sacramentos para todo mundo e que não seja só padres e que não seja só homens e assim por diante. O Espírito Criador foi que alimentou, vai dizer aqui o número 120, o Espírito Criador foi quem alimentou a espiritualidade desses povos ao longo dos séculos. E é ele quem nos leva a aceitar esta espiritualidade, cultura e tradições. Isso aqui é de uma blasfêmia. É de uma blasfêmia. O Espírito Criador foi quem alimentou a espiritualidade desses povos. E é esse Espírito, supondo aqui que estaria falando do Espírito Santo, que nos leva a aceitar esta espiritualidade, esta cultura, essas tradições. Pois segundo aqui, o que está escrito aqui, é o Espírito Santo que nos leva a aceitar, como interpretou o Simi, como interpretou outros padres da igreja, outros padres no sentido teólogos da libertação, é o Espírito Santo que nos leva a aceitar essa cultura de matar crianças, de comer outras pessoas, comer, estou falando fisicamente, no sentido digestivamente, mais especificamente ainda falando. Então, essa cultura de subjugar a mulher de uma maneira vexatória, essa cultura da poligamia, essa cultura, sabe, enfim, de comunizar a instituição, a comunidade, de forma que as responsabilidades não sejam realmente individualizadas. Então, o Espírito Santo soprou nisso aí? Ou o Espírito Santo foi aquele que, ditando a palavra de Deus, disse: ide pelo mundo inteiro, pregai o evangelho a toda criatura, ensinai tudo o que eu vos disser, batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo soprou a palavra de Deus, e é isto que nós acreditamos, porque quem disse estas palavras foi o próprio Jesus Cristo, então, e tudo que está consignado na Escritura é obra de Deus, é a palavra dele. Então, se o Espírito Santo inspirou e nos disse a vontade de Deus na boca de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus igual ao Pai e ao Espírito Santo, se nos disse pela boca dos apóstolos inspirados e que consignaram na Escritura, então isto aqui não pode ser verdadeiro. Porque no tempo de Jesus havia muitas culturas, havia muitas religiões, e entretanto ele é o único Salvador e mandou que se anunciasse a sua pessoa e a sua doutrina, a fim de que todos pudessem se salvar. Ele foi quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. É isto que está em questão. Então, a missão da igreja é anunciar Cristo a todos os povos, a fim de que as pessoas possam alcançar a felicidade eterna. Não fazer isto é falta de caridade, é falta de amor, é falta realmente de amor ao próximo, que deveria se fazer ver na ação de cada missionário. Aqueles grandes homens e mulheres, especialmente homens padres, que nos precederam, que anunciaram o evangelho aos índios, então houveram também depois religiosas, mas estes homens e depois mulheres, eles deram a sua vida para evangelizar e hoje estão fazendo o contrário. Antes eles levavam os índios ao conhecimento de Jesus, à vivência da fé e assim por diante. Hoje, ao contrário, ao invés de evangelizar os índios, eles chegam nas aldeias, tiram as suas roupas, colocam a tanga e vai então adorar o sol, a lua, o crocodilo, o jacaré, as samambaias e as árvores da floresta. É uma inversão total, é uma demência generalizada. É isso que nós estamos vendo, lendo neste documento aqui. E vai dizer aí o seguinte,
a respeito do símbolo, número 121, né? Que o Espírito é captar aquilo que o Espírito ensinou a estes povos, que a igreja deve captar, absorver aquilo que o Espírito Santo, né, teoricamente, né, teria ensinado a esses povos. E no número 122 vai dizer o seguinte: os sujeitos ativos da enculturação são os próprios indígenas. Por isso o sínodo propõe o quê? Começar pela espiritualidade vivida pelos indígenas, reconhecendo-a como fonte de riqueza para a experiência cristã. Irmãos, que blasfêmia e que expressão de apostasia. Então, reconhecer a espiritualidade vivida pelos índios como fonte de inspiração, de riqueza e inspiração, de experiência, né, para nós cristãos. Então não é, enfim, não é a mística católica, não é a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, não é aquilo, não são os mistérios da fé. É a mística panteísta, idólatra dos indígenas, entende? Que deve então nos inspirar no caminho da nossa fé e não o contrário. Reassumir as narrativas indígenas, reassumir, quer dizer, no passado foi rejeitado porque a adoração a falsos deuses é a adoração a demônios, é como nos ensina a palavra de Deus. Então, reassumir essas narrativas indígenas e pela primeira vez aparece aqui a palavra afrodescendentes, né? Então, agora lembrou que existe também negros ali na região e também descendentes. Então, assumir essas narrativas, como se, então, ali os orixás, então, e os deuses cultuados pelo candomblé também devessem ser valorizados também, juntamente ali com as narrativas, enfim, uma miscelânea. Mas o critério é sempre, né, o referencial são a cosmovisão, a espiritualidade e os rituais indígenas, com adoração aos seus espíritos e, enfim, às suas divindades. Depois vai dizer o seguinte: promover no meio das comunicações católicos a difusão da cultura, da espiritualidade e até das línguas dos aborígenes, ou seja, dos povos originários, certo? Depois, capítulo 4 da última parte, a celebração da fé, uma liturgia inculturada. Segura aí porque agora vem chumbo grosso. Sugerem-se que as celebrações sejam festivas, com suas próprias músicas e danças, na língua e com os trajes originais. Então, se não usa roupa, está pelado, vai todo mundo assim. Então, nas suas línguas, invocando os seus deuses, e assim por diante, com as suas canções, louvando as suas divindades, e assim por diante. E o rito tem que ser adaptado, evidentemente, a eles, para que possa-se, enfim, eles sentirem-se à vontade. Na verdade, tem que se fazer o rito deles, né, e não o nosso. Distribuir os sacramentos, eliminando a rigidez que exclui e aliena. Já falamos sobre isso, mas aqui repete novamente. Número 126, letra B. Então, distribuir o sacramento a todos. Não pode ter distinção. Viva como a pessoa viver, pense como ela pensar, adore o que adorar, então todos devem ser admitidos aos sacramentos. Que se profane a Eucaristia, porque na verdade eles não acreditam que é Deus, não acreditam que é Jesus. Então pode se distribuir como se fosse uma bolacha para as pessoas, que não vai fazer diferença nenhuma. Então, quando se perde a fé, é assim que se pensa. É isso que está expresso nesse documento. Letra C. Como a falta de sacerdotes, sugere-se que se altere os critérios para selecionar e preparar os ministros autorizados para celebrá-las. Então veja só, vejam aqui aquilo que dizia, né, da mudança da estrutura. Como a falta de sacerdotes, sugere-se que se altere o critério para selecionar e preparar os ministros. Aqui a gente já vê uma contradição, né? Primeiro eles querem eliminar o clericalismo, mas depois eles querem que se altere ali os critérios para que outros também sejam padres ou padras, né? Tá certo? Então tem que eliminar os critérios. Então não tem esse negócio que tem que ficar estudando tanto tempo, teologia católica, etc. Como já foi sugerido, tem que estudar a teologia indigenista, mesmo assim, não precisa ser dessa maneira rígida, né? Basta que se conheça bem a cultura, e isso eles conhecem, os índios especialmente, então uma coisinha ou outra assim já estaria pronto para ser ordenado sacerdote, né? É isso que eles estão propondo aqui na letra C, do número 126. Letra D. Em vista de uma salutar, veja aqui a palavra que já havia citado em áudio anterior, agora aqui está. Número 126, letra D. É isto que está escrito aqui. Eu vou ler como está escrito. Em vista de uma salutar dessacralização da igreja, as comunidades pedem
que se adapte o ritual eucarístico às suas culturas. As comunidades pedem, nenhuma comunidade pede isso aqui não, evidentemente que não. Quem está falando isso aqui são esses teólogos que usam, instrumentalizam, eles usam os índios, não é, como um pretexto para introduzir as loucuras que eles querem na liturgia, não apenas na Igreja da Amazônia, mas como já foi lido ali, né, no mundo inteiro. Lá no número 106 fala, não se esqueça do que diz o número 106, não é? Que o sínodo servirá de banco de ensaio para a ação da Igreja no mundo inteiro. Entendeu? E aqui no número 126 fala disso aqui, tem que promover a dessacralização da igreja e introduzir todos esses elementos mundanos conforme a cultura de cada povo. Bom, diz aqui que são 180 povos indígenas, né? Então, primeiro tem que tirar no palitinho aí para ver se é de algum em particular ou se de todos eles nós vamos ter que aprender a língua e etc. para ensinar para eles a profanar a Eucaristia na sua própria língua. É realmente um absurdo. Vai seguir, no capítulo 4, a organização das comunidades, número 127. A igreja deve encarnar-se nas culturas amazônicas, que possuem um elevado sentido de comunidade. A igreja, veja só, deve, é imperativo isso aqui, é uma ordem que se dá para a igreja. A igreja deve encarnar-se nas culturas amazônicas, que possuem um elevado sentido de comunidade, certo? A igreja amazônica possui um elevado, está falando aqui dos índios, né, os índios que vivem em comunidade, etc., como se fosse uma organização perfeita, né? Como se não houvesse nenhum tipo de injustiça, como se não houvesse nenhum tipo de coisas ruins, como aquelas que nós já citamos. Desde a antropofagia, ou seja, canibalismo, assassinato de crianças, sobrecarga das mulheres, poligamia e outras práticas, enfim, que não são boas. Tá? É claro que tem coisas positivas também, e aquilo que é positivo é bem-vindo, né? E se integra numa verdadeira cultura, mas há elementos doentes das culturas que o Evangelho deve purificar, corrigir, entende? E extirpar, como por exemplo, vou dar novamente, né? Como canibalismo, como poligamia, como assassinato de crianças, como essa desvalorização da mulher e assim por diante. Isso tem que ser corrigido porque não é conforme a vontade de Deus expressa por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, aqui vai então fomentar esta espécie de comunitarismo, né, indigenista como modelo para as nossas pastorais. Tá? E vai dizer o seguinte, que temos que passar de uma pastoral de visita, né, que os padres vão, que tem poucos padres, os padres ou ministros ou quem quer que seja, vão poucas vezes para poder celebrar os sacramentos, a missa, etc. Em alguns lugares poucas vezes por causa da dificuldade de acesso. Né? Mesmo porque este pessoal é contra a construção de estradas, de rodovias, de hidrovias, né? Porque isso degrada a natureza, segundo a mentalidade deles. Então, como tem poucos e a gente não consegue em muitos lugares, é para poder iniciar uma pastoral não da visita, mas da presença. E de que forma vai se promover esta pastoral da presença? Está aqui. Olha, o Sínodo sugere novos ministérios, aqui que está o ponto mais louco de tudo, né? Novos ministérios para responder às necessidades. Novos ministérios, quer dizer, então, existe o sacerdócio, existe o diaconato, existe o episcopado, então para criar novos ministérios. Promover as vocações autóctones, quer dizer, as vocações dos povos originários, dos indígenas, né? De homens e mulheres, né? Estudar a possibilidade da ordenação sacerdotal de pessoas idosas, de preferência indígenas, respeitadas e reconhecidas em suas comunidades, mesmo que tenham famílias constituídas. Olha, aqui está dizendo o quê? Alguns interpretam apenas com a questão do o viri probati, quer dizer, homens de boa conduta, mas aqui não está dizendo homens. Eu não sei se vocês prestaram atenção, disse aqui, estudar a possibilidade da ordenação sacerdotal de pessoas, porque está embutido aqui também a luta pela ordenação de mulheres, porque assim defende, por exemplo, o bispo Evan Coulter, que é este bispo do Xingu, bispo aposentado. Ele defende a ordenação de mulheres e ele é o vice-presidente, é o vice-relator do sínodo, né? Tendo o Dom Cláudio Umes à sua frente, mas eles pensam igual em quase tudo. E aqui está expresso bem o pensamento de Dom Erwin Cautler, que
defende a ordenação não apenas de homens casados, mas também de mulheres sacerdotisas. Por isso eles disseram aqui, estudar a possibilidade da ordenação sacerdotal de pessoas, não de homens, de pessoas, seja idosas, mais assim, anciãs, sejam elas, e pois idosas aqui, para 40 anos para o índio já é velho, então pode ser, né? Ou alguns lugares 30 e assim por diante. Qual será o critério para dizer que é idoso? Entende? Então, pessoas, mesmo que tenham famílias constituídas, tá? Identificar o tipo de ministério oficial que se possa conferir também às mulheres. Então, não quer dizer que é apenas aqui está falando das mulheres, em cima também no ponto 2. Tá? Então, aqui está um dos pontos mais ansiosamente queridos pelos bispos progressistas, especialmente a Conferência Episcopal Alemã. Ordenação, quebra do celibato, ordenação de homens casados e ordenação de mulheres. Está aqui, tá? Quebra da hierarquia eclesiástica. Depois, o papel dos leigos, vai dizer assim que os leigos eles devem aprender com os indígenas essa maneira de organização, porque eles têm comunidades organizadas, responsáveis, comprometidas e assim por diante. E valorizar os leigos, essa coisa que eles sempre escrevem nesses documentos. Mas quando algum leigo pede para poder receber a comunhão na boca, por exemplo, aí não tem nenhuma valorização. Quando ajoelha para receber, aí aqueles que pregam contra o clericalismo tornam-se leões, desrespeitando, humilhando muitos leigos que ajoelharam para poder comungar. É uma contradição, mas é assim que eles fazem. Quando alguém parece com um véu na cabeça, então é como se estivesse ali aparecendo um satanás na frente deles, que eles se espantam, ficam indignados. Mas, do outro lado, podem vir comungar qualquer pessoa, maçons, macumbeiros, mancebados, né? A mulher que está com os peitos pulando para fora de blusinha de alça, de shortinhos, de mini saias e assim por diante. Pode vir lá o travesti todo fantasiado, eles dão a comunhão a si mesmos porque são irmãos. Mas as pessoas que querem cultivar uma piedade, que no entendimento deles é melhor, são rechaçadas, desrespeitadas, humilhadas e aí expostas muitas vezes por estes mesmos aqui que defendem, né, ali o protagonismo dos leigos. Tudo conversa fiada. Conversa de revolucionário. Só vale para promover as ideias deles e jamais vale para aqueles que querem conservar a tradição. Bom, é isto. O que está aqui, tem mais alguma coisa, mas enfim, isso aqui é o principal. Por fim, eles vão falar das presenças aqui dos protestantes, e vão dizer que os protestantes são bons, apenas eles não respeitaram a cultura dos índios, eles desrespeitaram porque evangelizaram, então não deveriam ter evangelizado. Mas que a gente poderia tentar conversar com eles também e assim por diante. Tá? E o que eles vão valorizar nos protestantes é justamente aquilo que nos protestantes é errado. Quer dizer, o fato de eles não terem hierarquia, o fato de eles terem uma liturgia adaptada a qualquer momento, de todo mundo fazer o que quiser e assim por diante. A parte positiva, né, que é a evangelização, naquelas coisas corretas, de apresentando Jesus como único Salvador, e esta parte eles discordam, esse pessoal que promoveu aqui, porque isso aí é desrespeito à cultura indígena. Portanto, é isso, meus amados. A questão é muito grave, é muito séria, e a gente precisa colocar tudo isso na presença de Deus e pedir misericórdia. Porque se essas ideias aqui que estão propostas de maneira oficial, se elas forem realmente chanceladas pelos padres sinodais e aprovadas pelo Papa, então a apostasia, a divisão vai se acentuar muito. A igreja vai permanecer, mas muita gente vai perder a fé. Muitas pessoas vão ficar mais desorientadas e mais confusas ainda. Mas, portanto, vamos procurar estudar aí o documento do sínodo. Há boas palestras a respeito, viu? Os cardeais mesmo, eu recomendo vocês que busquem o pronunciamento dos bons bispos e dos cardeais que se pronunciaram. Vou repetir aqui o nome deles, mesmo que está longo aqui esse áudio. Então, o cardeal Brand Miller, que fez uma análise escrita muito boa, vocês vão encontrar isso na internet, né? Então, a crítica ao sínodo da Amazônia. Vão encontrar o pronunciamento do cardeal Burke, Raymond Burke, este que é americano, o Brand Miller é alemão, o cardeal Gerhard Miller, que também é alemão, e destoa dos seus outros pares alemães, que são heréticos, né? Ele defende, então,
a doutrina católica e é contra aí a loucura do sínodo dos bispos, o cardeal Sara, que vai denunciar também essa ruptura e que, se for concretizado isso, significará uma ruptura com a tradição. Vai encontrar também Dom Atanásio Schneider, um gigante, um bispo muito corajoso, né, que tem defendido a fé há muito tempo. Tive o prazer de tê-lo como meu professor no tempo do seminário, me lecionou patrologia, um homem muito bom espiritualmente e doutrinariamente. Ele tem defendido a fé católica. E também esse bispo que atuou no Brasil, que mora no Brasil, na região amazônica, durante décadas, que foi Dom Luiz Ascona, que denunciou também o caráter, vamos dizer assim, artificial, distorcido, o caráter pagão, vamos dizer assim, e a ausência de Cristo crucificado neste instrumento labores que está sendo proposto aí para poder fazer esta revolução na igreja. Então, meus irmãos, a questão é muito séria, é muito grave, e a gente não deveria ficar economizando tempo para poder compreender o que está acontecendo e que compromete a nossa vida e a vida da igreja. Ficaram longos esses áudios, desculpe, mas são assuntos muito graves e muito sérios e a gente precisa se deter neles. Mas vocês podem depois ler, né? Aqui é um resumo, vocês podem ter uma ideia geral sobre com isso aí que foi falado, mas eu recomendo a vocês que leiam diretamente, depois o áudio pode ajudar vocês a entenderem, a contextualizarem algumas coisas, tá bem? É isto, depois talvez eu faça mais um, só um, apenas resumindo tudo, um resumo geral, de meia hora mais ou menos, para dar uma visão geral e algumas conclusões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos e que salve a Santa Igreja.